Olá meus amigos, sou Carudo Pio na área e hoje o vídeo é sobre as emoções masculinas, porque essa parte de controlar as emoções é algo que o homem mais jovem, desde as suas adolescências até seus 30 anos, a maioria não consegue ter o autocontrole da sua emoção. E eu acho que mesmo o cara com experiência, com um bom controle emocional, é algo que não dá para controlar 100%. Sempre vai ter uma fraqueza tua ali que alguém vai tentar explorar isso de ti. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, há pelo menos aí uns 7 meses, 8 meses atrás, muita coisa na minha vida tinha acontecido diferente. Porque agora que eu descobri muitas coisas, eu tô tendo boa experiência com o controle das minhas emoções. E eu acho que isso é uma coisa boa para todo mundo, que eu tô dando um exemplo de vida. A primeira base do homem lidar com a sociedade, lidar com as mulheres, é a reciprocidade, para tancar. A segunda, controlar suas emoções e entender as suas emoções. Que a gente fala muito da questão do ego. O ego ele é muito importante. Tem o ego e o alter ego, né? Tem a consciência coletiva. Mas não tem só, quer dizer, o inconsciente coletivo. Mas não tem só isso. Tem diversas situações aí. Vou falar, por exemplo, de uma coisa que eu descobri sozinho, que é um instinto masculino, um instinto de dominância. Que eu trabalho num serviço onde tem muito homem. Aí vendo o comportamento deles, eu comecei a colocar. É como se você mudasse ali a frequência da sua energia. Eu acredito muito nesse negócio de mudar a frequência da energia. Mas não só isso, a sua atitude muda, você fica mais confiante. Eu acho que a confiança do homem, ela tá justamente aí nesse instinto de dominância, entende? Só que ele tem que tomar muito cuidado com esse instinto de dominância, que ele é um instinto primitivo. Senão daqui a pouco você, por, por querer dominar o ambiente ao teu redor, você pode terminar entrando em confusão ou até violência física, entendeu? Porque esse instinto de dominância, ele tem a ver com o ego, sim. Ele infla o ego, né? Mas ele não tem muito a ver com o ego ao mesmo tempo. Como se fosse ali o instinto superior do Goku, sabe? Você sente que tem certos poderes, né? Só que é o seguinte, você tem que parar para pensar que outros caras também estão usando esse mesmo lado primitivo, entende? Então é aí que vem o controle emocional, você tem que estar se controlando. Isso é muito importante para você conversar com homens, com mulheres também, até um certo, em certas situações, né? Onde que você vai ter que tomar a decisão ali no grupo, então você toma frente. Mas com os homens, para conversar, essa energia, ela é uma energia que todo homem tem. Isso não faz de você melhor que ninguém, mas te tira o nervosismo. Faz você conversar normal, você consegue pensar bem, e aí vem o autocontrole, né? Bem, o que eu observei ultimamente, subconsciente coletivo principalmente, eu nunca usei esse tipo de ferramenta primitiva que todos nós tem, né? Isso me mudou porque de repente eu não ficava ali descolocado no grupo, né? Parecia tipo quando você vê uma cachorrinha ali que tem um monte de filhotinhos, são todos parecidos, aí tu meio que consegue se camuflar ali no meio, sem ninguém perceber que tu tem algo diferente ali, que tu pensa diferente das outras pessoas, que de repente você é um cara estranho, que fica calado ou tímido. Não, tu vai falando, deixa tu subir, é como se fosse um delírio coletivo, eu considero assim, o inconsciente coletivo. É uma coisa que meio no início, assim, quando eu comecei a usar esse recurso, meio que eu fiquei um pouco achando que eu tava ficando burro, sabe? Eu tava voltando a ser criança. Eu tava achando que eu tava ficando mais burro. Só que depois eu voltava a minha consciência de volta, porque eu sempre tô consciente, né? Autoconsciente, na autoconsciência. E a autoconsciência, ela faz a gente pensar muito. E isso pode ser um problema, principalmente quando você está em grupo, você tem que às vezes interagir. E se eu soubesse disso, eu tinha feito isso antes, onde eu moro. Que eu já tenho quase um ano que eu moro numa invasão. Então eu quase não me interagi com as pessoas, né? Algumas pessoas eu tentei forçar a barra, pá. Só que lá tem muita gente falsa, onde eu moro, né? Eu acho que eu vou começar a contar a história bem bacana para você aí que talvez esteja passando por algum problema. Bem, eu comprei um terreno lá e eu tava desempregado. Eu falava sempre com as pessoas, só que aí de repente eu observei que as pessoas
Algumas pessoas que eu já falava não falava mais comigo, fechou a cara, né? Isso acontecia comigo assim na escola, né? Eu já sofri assim uma exclusão social, né? Mas eu nunca fui aquele cara que foi bulinado, sabe? Eu tava ali na minha. Eu não sei porquê, né? De certo é porque às vezes eu tenho a cara mal encarada aí. Porque às vezes eu falo coisas assim, tipo, ter resposta na ponta da língua, e as pessoas ficam com medo de eu dar uma resposta muito ruim, desconfortável, sabe? Mas eu já sofri exclusão social, ainda mais quando começa a ter panelinha. E é o que está acontecendo na invasão onde eu moro. É muita falsidade. E na panelinha acontece assim, quando você não participa ou você simplesmente não compactua, né? Ou simplesmente você tem uma postura diferente, as pessoas te excluem socialmente, né? Ainda mais um sujeito lá que se diz líder inventou uma mentira lá da gente, né? Ele tava de olho no meu terreno, querendo tomar meu terreno, que eu mandei dizendo que eu mandei, tinha mandado uma mensagem, depois ele veio procurar, ver se era meu celular e não era, né? E eu observei assim que algumas pessoas, quando viu que eu me empreguei, ficaram com inveja, sabe? Algumas já não ia com a minha cara, né? Aí de repente eu sou bem educado, eu falo com todo mundo. Só que aí de repente eu observei que tinha umas pessoas que tinham fechado a cara pra mim, sabe? Aí de repente eu usei aquela regra, né? Da reciprocidade. Tá, a pessoa tá me tratando assim, eu passo por ela, falo, eu geralmente eu sou assim, eu falo uma, duas vezes, às vezes até três vezes, né? Porque eu sei que tem dia que a pessoa não tá num bom dia, né? Ou está desatento ali, porque isso já aconteceu comigo, eu não tá num bom dia, a pessoa falar comigo e aí eu não percebi, ou está desatento e ao mesmo tempo não percebi a pessoa, né? Mas aí eu dou chance no máximo duas vezes. Então eu comecei a. No início foi um pouco difícil. Eu já tinha feito isso antes, né? Mas tipo assim, no início foi um pouco difícil, né? Porque eram as pessoas até que eu simpatizava. Mas o que adianta você se simpatizar por uma pessoa que ela não se simpatiza por você? Aí eu acabei tratando da mesma forma. A pessoa passava por mim, eu fingia que nem existia. Quer dizer, até hoje eu finjo, né? Aí, sem querer, eu tava passando e eu ouvi uma dessas pessoas, né, falando que eu tava metido. Não falava com ninguém, né? Eu escutei uma fofoca. Olha, eu prefiro ser metido do que ser maltratado, sabe? Aquela coisa, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu não vou me maltratar deixando os outros me maltratar. Porque essas pessoas, geralmente, né? É aquela coisa que a gente sempre fala na Red Pill. A solidão programada masculina do homem. O homem, ele tem um tipo de solidão que poucas pessoas, principalmente os homens que são bem interagidos, não percebe. Que a sociedade em si não percebe. Principalmente quem vive em grupo. Porque você sofre ali uma exclusão social muito forte. E essas pessoas, elas são utilitaristas, né? Às vezes ela tá naquele dia de carência, de querer falar com alguém, porque o pessoal do grupo enjoou da cara dessa pessoa e não tá falando muito com ela. Aí ela vê ali, vou falar com aquele trouxa que fica falando, que insiste em falar comigo, fica mendigando minha amizade. Aí a pessoa quis falar comigo, eu passei direto, sabe? Eu fingi que não olhei, tratei com reciprocidade, não é vingança. E depois eu me senti até um alívio, sabe? Porque aí de repente eu não precisava me esforçar, porque com algumas pessoas é tudo falsidade, né? Eu aprendi a ser falso também. Tratar com falsidade, agora não precisa, a pessoa já não vai com a minha cara mesmo. Eu passo direto, finge que essa pessoa não existe, essa pessoa também finge que não existe, aí fica tudo ok, né? Mas no passado não, no passado era muito difícil. No passado eu queria ser aceito socialmente, mas que não compactuasse ali com as ideias das pessoas. Então eu sofria, né? Ali tinha medo da solidão. Hoje não, hoje eu ficar sozinho pra mim é bom. Eu tenho a minha solitude, sabe? O melhor, eu me desenvolvi. Hoje eu consigo fazer amizade. No trabalho eu tenho muita amizade. Mas é aquela coisa, coleguismo, né? Não é amigo não. E uma coisa assim para aliviar vocês, né? Coisa que eu percebo, geralmente esses grupinhos, eles duram curto tempo. Logo brigam ou um vai mudando, passa o tempo e se desfaz. Ou não, passa um bom tempo, né? Uma vida toda aí, que é raríssimo o caso. Então é aquela coisa, né?
A sociedade, quando ela vê que o homem não tem nada para trazer para a mesa, ele é excluído socialmente. Porque eu percebo isso muito bem. Até hoje isso acontece comigo. Eu consigo tancar porque a minha mente ela já se acostumou, e ao mesmo tempo eu consigo contornar isso daí com outras amizades, porque eu tenho várias amizades, mas eu nunca uso as pessoas como muleta emocional. Eu percebo que para as mulheres é muito mais fácil, entendeu? Minha mulher mesmo, às vezes ela reclama de solidão, mas é muito fácil. Onde ela chega, todo mundo fala com ela. Comigo não é bem assim. Para a mulher as coisas têm as portas abertas. A solidão da mulher é de ela não ter um marido. Muitas das vezes tem ali que vai dormir com ela, mas na rua todo mundo quer falar com mulher, as próprias mulheres, né? As que ficam ali com a falsidade, elas conversam muito. O homem não. O homem, dependendo do lugar, assim, se as pessoas de repente um grupo vê que não tem, esse homem não traz nada à mesa, ele vai ser excluído socialmente, cara. Praticamente vão te tratar como um cara que nem existe, sabe? Parece que você é um fantasma. E isso é muito ruim, principalmente para os mais jovens. A única forma de você tancar isso é fazendo o que eu falei: controle emocional, ser um pouco egoísta, mais egoísta, usar teu ego, né? Ou seja, gostar mais de você, se impor, né? Porque muitas vezes você vai ter que se impor, entendeu? Não baixar muito a cabeça, entendeu? Para as pessoas. E ao mesmo tempo isso tem a ver com controle emocional. E o alto ego, né? A autoconsciência, a reciprocidade, a meritocracia. Você só vai dar algo a alguém quando você acha que essa pessoa merece. E principalmente lidar melhor com a solidão, transformar a solidão na solitude. E sempre falar para sua mente, porque eu sei que muitos rapazes foi criado por mãe, e a gente acaba pegando os excessos de emoção, isso atrapalha a nossa vida. Aí você sempre pode convencer sua mente que é só a tua emoção que está fazendo você sofrer. É um coping. Logo você deixa ali aquela emoção parar de corroer teu coração. E aí levanta a cabeça e segue em frente, entende? Sempre ter um propósito e esperança, né? Principalmente esperança, propósito, esperança, ter os seus sonhos. Um homem sem propósito tá lascado, viu? Sem esperança também tá lascado. Então procure se encontrar. Esse é o vídeo, pessoal, não pode ficar muito longo. Eu peço você que se inscreva no canal, deixe o seu like e até mais.